Graça e paz, queridos, bom dia. Aqui quem está falando é o professor Mateus. Nós estamos no terceiro dia de leitura do livro de Daniel. Espero que esteja sendo muito proveitosa a sua leitura, que você esteja cada dia mais se deliciando e gostando de ler. E a leitura é algo que é impressionante. Quanto mais nós lemos, mais nós queremos ler. E quanto menos lemos, menos queremos ler. Então, se você tem dificuldade, é só continuar. Logo a vontade vai crescendo. Hoje nós vamos expor Daniel, do 7 ao 9. Como eu já tinha explicado no início, o livro de Daniel ele é dividido em duas partes. A primeira parte ela refere-se a 6 histórias. E agora a segunda parte nós vamos falar de visões. Então vai ser um pouquinho mais difícil no sentido de fluidez, porque quando nós lemos uma história, a própria história já está claro. A visão a gente precisa entender alguns detalhes, mas eu tenho certeza que nós vamos aprender juntos aqui. Antes de nós expormos esses 3 capítulos, gostaria de orar com você nessa manhã. Senhor, muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado pelo seu amor, obrigado por nos permitir desfrutar de tão grande bênção que é mergulhar na tua palavra. Nós estamos aqui porque devotamos a ti nossa vida e confiamos a nossa vida em tuas mãos. E esse dia é mais um dia que o Senhor nos deu. E queremos vivê-lo para a tua honra, vivê-lo para a tua glória e vivê-lo de tal maneira que as pessoas que nos olham possam te glorificar pelas nossas obras, que são obras que foram santificadas por tua vida em nós. Por isso nós pedimos que esse dia, Senhor Jesus, seja um dia de paz, um dia onde nós possamos viver e pensar completamente no que o Senhor tem feito em nós e para nós, e que nós possamos ter um dia de gratidão. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, logo no capítulo 7, nós vamos ver Daniel ter uma visão. E Daniel vai ter uma visão de 4 animais. Ele vai dizer que no verso 2, que na visão dele, durante a noite, ele viu 4 ventos do céu agitando o grande mar, e 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. Então eu já vou tentar entrar tanto na visão que ele teve e na visão, já tentando trazer um panorama sobre ela. Então ele teve uma visão e a visão dele começa com o mar agitado. O mar representa as nações e os povos da terra, enquanto os ventos simbolizam forças espirituais e eventos históricos que trazem mudança. Então, quando ele olha para o mar, que representa os povos, e ele olha para os 4 ventos, representando 4 agitações que mudariam as estações, e depois ele tem visão de 4 animais, essa visão está muito relacionada ao sonho de Nabucodonosor lá atrás, quando ele sonha com a grande estátua que eram divididas em 4 materiais. Então essa visão é correlacionada com aquela outra visão. E ele tem a visão de 4 animais. Tem um primeiro animal, que é um leão com asas de águia. Suas asas foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto de pé como um homem. E lhe foi dado um coração humano. Esse animal ele é geralmente interpretado como a própria Babilônia. E esse fato das asas arrancadas, seu grande poder, muito relacionado ao episódio onde Nabucodonosor é humilhado e perde parte de sua força. Depois dele vem outro reino, e aqui esse outro reino representa por um segundo animal, que é um urso que levantando de um lado, com 3 costelas na boca, entre os dentes. Ele foi instruído a devorar muita carne. Esse animal é geralmente visto como representando o Império Persa. O terceiro animal, que é um leopardo com 4 asas de pássaros nas costas e 4 cabeças, esse animal foi dado autoridade para governar. Representa o Império Grego, que sob Alexandre, o leopardo é o animal mais rápido do que o leão, ou seja, ele conquistou muito rápido o mundo, né? E as 4 asas falam dos seus 4 sucessores, porque o reino grego, Alexandre teve uma morte precoce, e embora ele tenha vencido a Pérsia ali e se tornado um império mundial, e ele era um homem muito inteligente, colocou biblioteca, a maior biblioteca do mundo. Ele era um homem que conseguia ter estratégias bélicas modernas. Ele era um homem
culto, ele queria que as pessoas falassem o grego. Ele foi tão forte nessa helenização, que é tornar a cultura grega, transformar a cultura dos outros povos em uma cultura grega, que o Novo Testamento foi escrito em grego, que a língua oficial na época de Jesus era o grego. Então, realmente, Alexandre o Grande foi muito veloz, mas por sua morte precoce ele foi substituído por 4 outros reis, que eram seus generais, e o reino se dividiu em 4. É importante lembrar disso, porque nós vamos falar disso no próximo capítulo. E um quarto animal, não vai falar que animal era, mas estava dizendo que ele era grande, temível, tinha dentes de ferro e devorava muito, né? Ele tinha 10 chifres, esse animal, e é normalmente interpretado como o Império Romano. E os 10 chifres, ele fala sobre 10 reinos que surgiriam desse império, né? E nós vamos falar um pouquinho mais também sobre esses 10 chifres, né? Dentro do chifre pequeno, dentro dos 10 chifres, surge um chifre pequeno, que ele derruba 3 dos grandes chifres. Esse chifre pequeno tem olhos como de homem, e ele falava com a boca grandes coisas. Esse chifre é muitas vezes visto como um governante futuro, né? Normalmente, esse pequeno chifre representa o próprio anticristo. Vai falar sobre o tribunal. Daniel vê um tribunal com tronos, né, colocados. Ele vai ver um ancião de dias que toma um assento. Sua vestimenta era branca como a neve, e o seu cabelo e o cabelo da sua cabeça como uma lã pura. Milhares e milhares serviam e milhões estavam diante dele. O tribunal se assentou e os livros foram abertos. Esse é um símbolo do julgamento final, né? Olha, por isso que eu falei que essa última parte ela tem uma correlação muito grande com o livro de Apocalipse. E aí, ele vê o Filho do Homem, né? Daniel vê alguém como um Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu. Ele se aproxima do ancião de dias e é conduzido à sua presença. Foi-lhe dado domínio e glória e um reino para todos os povos, nações e homens, e todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. Este é o Filho do Homem, geralmente ele é interpretado como Jesus Cristo, o Messias. A interpretação é essa mesmo. Os 4 animais representam 4 reinos. O quarto animal e o pequeno chifre mostra que é um reino diferenciado, mas também será destruído. E mostra o reino dos santos, quando nós reinaremos para toda a eternidade. Lembrando, o sonho de Nabucodonosor, da grande estátua, também representavam 4 reinos. Era no período do 4º reino, onde vinha uma pedra sem ajuda de mãos humanas, que derrubava a estátua dos homens, a estátua que representava o reino dos homens, e estabelecia o reino de Deus. Existem muitas interpretações dos 10 chifres, né? Porque aqui a grande questão, aqui está fácil de nós olharmos, porque a história praticamente que já aconteceu dos quatro animais, né? Nós sabemos que Jesus veio no tempo do 4º Império. O que está faltando acontecer aqui é a visão da volta de Jesus nas nuvens, porque aqui já falam sobre a volta de Jesus nas nuvens. Aqui já fala do julgamento final, e ele já fala do anticristo. A grande questão aqui que as pessoas vão ficar tentando interpretar é a respeito dos 10 chifres, e que depois que são 10, representam 10, alguns vão dizer que representam 10 reinos que surgiram depois da queda do Império Romano. Outros vão dizer que era uma coligação de 10 nações. Isso já foi empregado em algum momento para as Nações Unidas, porque só tinham 10 nações. Depois, quando aumentaram o número de nações, essa tese já ficou mais enfraquecida. Outros dizem que 10 fala de número de completude, ou seja, que o Império Romano, embora tenha caído enquanto material, ele ainda continua ele continua regendo, seus princípios continuam regendo a Terra até os dias de hoje, e dele surgirá, ou seja, do sistema surgirá esse pequeno chifre que representa o anticristo. Mas o importante, mais do que a gente tentar interpretar esses 10 chifres, quem são esses 10 chifres, quem é o pequeno chifre, é bom entender que focar no que está claro. O que está claro é que surgiriam 4 impérios a partir de Nabucodonosor. Ali ele já estava tendo sonho, já estava na época do 2º. No 3º surgiriam 4 reis, e foi exatamente isso que aconteceu. No 4º reino viria o Senhor, ou seja, no 4º reino, que é o Império Romano. Dali surgiria o anticristo, a volta do Senhor Jesus nos ares e o reinado dos santos para todos sempre junto com Jesus. O que é legal você entender nisso? Espera aí. Se a profecia diz que viria um segundo reino depois de Nabucodonosor, veio. Depois diz que viria como um leopardo, um 3º reino que conquistaria rápido esse Alexandre o Grande. Aconteceu.
Aí fala que desse terceiro império, que é o grego, surgiriam 4 reinos. E surgiu. Aí fala que depois disso eles também passariam e viria um 4º reino. E veio. Então, assim, se tudo nessa profecia tem se cumprido, é para nos dizer assim, Jesus voltará. Tudo está se cumprindo, isso é para aumentar a nossa fé na volta do Senhor Jesus. Aí nós temos uma visão no capítulo 8. No capítulo 8 é uma visão um pouco diferente, porque ela não vai falar do tempo completo. Vai falar bem dali do segundo reino e do terceiro reino. Vai falar dos Medo-Persas e vai falar, a visão refere-se aos Medo-Persas e também ao Império Grego, todos eles relacionados ao próprio Israel. O capítulo 8 vai... No capítulo 8 do livro de Daniel, o profeta relata uma visão que teve durante o 3º ano do reinado de Beltesazar. Essa visão, que é distinta da visão, da visão dos 4 animais do capítulo 7, concentram-se em 2 animais específicos, um carneiro e um bode. Daniel recebe uma interpretação angelical sobre a visão, o que ajuda a classificar os eventos futuros nas suas realizações históricas. Então, nós temos um carneiro com 2 chifres. Daniel vê um carneiro com 2 chifres, um mais alto que o outro, sendo o chifre mais alto o último a crescer. O carneiro estava empurrando para o oeste, norte e sul, e nenhum animal podia resistir. Então, Gabriel dá uma interpretação dizendo que esse representa os Medo-Persas. Os 2 chifres simbolizam a aliança entre os Medos e os Persas, com o chifre maior representa o domínio mais forte da Pérsia sobre a Média. Aí depois fala de um bode grande. Daniel tem uma visão de um bode que vem do oeste, atravessando a superfície da terra sem tocar o chão. Esse bode tem um chifre notável entre os olhos. O bode ataca o cordeiro com fúria, quebrando seus 2 chifres e pisoteando. Esse segundo, que é o segundo animal, que é o bode, ele representa a Grécia e Alexandre o Grande. Esse ataque que mostra que ele vindo sem tocar o chão, mostra a velocidade em que Alexandre o Grande partiu para cima dos Medo-Persas e venceu, né? Aí o grande chifre do bode é quebrado também, e no seu lugar surgem 4 chifres notáveis, que vão em direção aos 4 ventos, ou seja, fala desses 4 reinos que nós já tínhamos falado que surgem da Grécia. A interpretação, né, é que com a morte de Alexandre, o reino foi dividido em 4, representando 4 chifres. O pequeno chifre, que cresce a partir de um dos 4 chifres, se você leu, é um chifre feroz, astuto, que historicamente ele é apontado para Antíoco IV Epifânio, um rei Seleucida, que perseguiu os judeus e profanou o templo de Jerusalém. Então vamos lá. A visão tem um carneiro, que ele tem 2 chifres. Nós já entendemos aqui que os 2 chifres representam a Média Pérsia, o próprio texto já vai explicar isso. Depois vem um bode que vem veloz, ou seja, ele vem sem nem encostar no chão, com um grande chifre, destrói os Medo-Persas. Isso representa o reinado, o Império Grego, e o grande chifre representa Alexandre o Grande. Depois esse chifre quebra e 4 outros chifres surgem no lugar. E o reino grego é dividido em 4, né? Em 4. Nós vamos ter Ptolomeu I, que era um dos generais ali de Alexandre, reinando, né, sobre o Egito. Primeiramente foi esse reino que controlou a Judéia, e aí promoveu uma coexistência relativamente pacífica e acabou helenizando a região, ou seja, helenizar é tornar a cultura grega, onde passou o grego a ser falado também na Judéia. Também tivemos Seleuco, né, que reinava sobre a Síria. A relação dele com Israel é que o reinado Seleucida tomou o controle da Judéia dos Ptolomeus em 198 a.C. sobre Antíoco III, e mais tarde sobre o Antíoco IV Epifânio, que nós vamos falar dele daqui a pouco. Aí nós tivemos Cassandro, que ficou ali sobre a Grécia, né? A capital era Pela. Esse aí teve pouca interação com Israel. E também Lisímaco, né, que foi outro general, que esse aí ele reinava sobre a Ásia Menor, também teve pouca influência sobre Israel. Ali do Seleucido, né, que era um dos reinos, um desses 4 reinos, que era o que cuidava ali da Síria, surgiu um governante chamado Antíoco Epifânio IV, e ele vai cumprir aquela profecia que falava a respeito da profanação do templo. Ele acaba sacrificando um porco dentro
dentro do templo, ele profana e ele interrompe, né, o sacrifício diário, e aí a profecia vai dizer que esse período duraria 2.300 tardes e manhãs, e foi exatamente o tempo que demorou para que os macabeus ali se revoltassem, sendo liderados por Judas Macabeus, e eles voltaram, e eles restauraram a ordem do templo, e os sacrifícios voltaram. Então, mais uma profecia que se cumpre. Aqui, o chifre que surge o chifre pequeno que surge dos 4 chifres já normalmente não é interpretado como o anticristo, mas normalmente interpretado como Etíoco Epifânio IV, que entra e profana o templo do Senhor, o templo sacrificando um porco dentro dele. E esse período durou. Eu sei que outras pessoas vão pegar esse mesmo capítulo e vão conseguir tirar deles interpretações também futuristas, apontando para o final dos tempos. A verdade é que o livro de Daniel ele tem esse propósito de conduzir-nos à esperança e a uma visão de que o Senhor tem preparado um resgate, uma solução para o seu povo, para aqueles que viviam naquele tempo e para nós que vivemos hoje. E o último capítulo de hoje é o capítulo 9. O capítulo 9 começa com uma oração de Daniel, porque ele, lendo os rolos do livro de Jeremias, ele entende que o tempo do exílio era 70 anos, e Daniel começa a orar pedindo ali que o Senhor volte. Isso foi no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, ou seja, olha que quanto tempo se passou. E Daniel está lá ainda, está na cidade. Nós lembramos que Assuero é o que está relacionado na história de Esther, como todos esses personagens aí estão correlacionados. Daí ele está estudando o Jeremias, ele percebe que ele vai lá e começa fazendo uma oração, confessando o pecado do povo e apelando para o caráter misericordioso de Deus e lembrando de suas promessas, pedindo que ele olhe com compaixão para o seu povo e para a cidade santa. Só que no meio dessa oração vem uma profecia, uma visão, falando sobre as 70 semanas, muito famosas 70 semanas de Daniel. Alguns vão dizer assim que quando Daniel estava orando para que, dizendo ao Senhor, olha, acabaram-se os 70 anos, nós precisamos voltar, e isso de fato aconteceu. E muitos relacionam 70 semanas com 70 dias, mostrando que o período de restauração total não demoraria só 70 dias. 70 dias seria para o povo voltar, mas a restauração completa de Israel demoraria 70 semanas. E aí ele vai falar sobre isso, vai falar o objetivo, né, destinado a acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. A divisão das 70 semanas ela é feita assim. Primeiro são 7 semanas, se você ler aqui, demoraria. As 7 semanas são 49 anos, é interpretado normalmente como 49 anos. E esses 49 anos é relacionado ao período que Israel demorou para reconstruir o templo. Depois das 7 semanas, o texto diz que depois passariam mais 62 semanas. Após as primeiras 7 semanas, haverá 62 semanas até a vinda do ungido. Durante este tempo, a cidade e o santuário serão reconstruídos em tempos difíceis. E depois das 60, aí deu 7 semanas, 62 semanas, ou seja, 69 ao todo. Teria ainda mais uma semana, representando por 7 anos. Né? Após as 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Este período culminará em um pacto feito por uma semana, mas na metade da semana os sacrifícios e ofertas cessarão e um desolador virá até que a destruição decretada seja derramada sobre ele. A interpretação histórica normalmente é essa, né? Que são as 49 semanas, desde a promulgação, da volta, mas teve em 3 promulgações, então é muito importante isso. Nós tivemos um decreto de Ciro em 538 a.C., tivemos um decreto de Artaxerxes em 457 a.C. e tivemos um decreto de Artaxerxes I, né? O próprio Artaxerxes, na verdade, fez 2 decretos e outro em 445. Então, teríamos que escolher qual data desses decretos para começar a fazer as contas. Mas é muito legal isso, gente, muito legal, porque se nós levarmos em consideração 445,
As 49 semanas deu exatamente a construção, a reconstrução do templo de Jerusalém. Depois nós temos as 62 semanas, que vão dar lá em 30, em 27 depois de Cristo. E depois nós vamos ter essa última 7 semanas aí, que aí essa última semana é sobre ela que reside as grandes dificuldades de interpretação. A primeira 7 semanas, que é os 49 anos, que representa, que é o período onde seria reconstruído o templo, já se cumpriu. As outras 62 semanas apontam mais ou menos para 27 ou 30 depois de Cristo, mudando um pouco. Como tem 3 decretos, as pessoas divergem em qual decreto escolher para fazer a conta. Mas é verdade que todas dão no período de Cristo. Todos dão no período de Cristo, exatamente quando Cristo viria. Então, contando 62 semanas depois da reconstrução do templo ali, é exatamente o período onde Jesus veio. Então, aqui as 70 semanas está falando a respeito de Cristo. E depois uma última semana. Aí o que acontece? Nessa última semana, eles dividem muitas opiniões. Muitos acreditam que esses últimos 7 anos eles se cumprirão na grande tribulação. Outros vão dizer que essa última semana é uma semana que não é contada em dias, que ela está contada desde o período de Jesus até agora. Existem muitas interpretações a respeito do que são esses 7 anos. Mas volto a dizer, qual é o foco para nós? Foco para nós, porque aqui nesse grupo nós temos pessoas que são de diversas correntes teológicas, dentro de diversas igrejas com visões diferentes. Umas vão acreditar que serão pré-milenistas, outras pós-milenistas, outras pré-tribulacionistas, outras pós-tribulacionistas, outros amilenistas. Vão ter muitas interpretações escatológicas. Então eu não quero nem defender nenhuma dessas posições aqui. O que eu quero defender é o seguinte: o texto diz que primeiro passariam essas primeiras semanas, exatamente 7 semanas, que dariam tempo para a reconstrução do templo. Aconteceu. Depois de 62 semanas, até que viesse ungido. Ele veio. E agora está reservado mais uma semana, onde tudo será restaurado. Isso também vai acontecer. Então, qual é o foco quando nós olhamos para esses textos proféticos? É se aquilo que ele diz, parte já se cumpriu, a outra parte também se cumprirá. As palavras de Deus se cumprirão uma a uma. Isso é para gerar em nós, cristãos, um coração que espera que possamos voltar a falar como a igreja no início, que dizia Maranata, que significa ora vem, Senhor Jesus. Assim como eles clamavam por uma restauração total, que nós continuemos a clamar e esperando ansiosamente pelo retorno do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.